Você sabe que antes de começar aqui, entrar na mensagem, queria comentar com você que a nossa vida é tipo um tripé, tipo aquele do Manuel. Dá uma olhadinha na câmera do Manuel ali, ó. Tá vendo a câmera do Manuel lá? Quantos pés ele tem lá, pessoal? 3. E nós também somos assim. Fala comigo: corpo, alma, espírito. Exato, vamos lá. Vamos dizer que você está muito bem fisicamente, está bem espiritualmente, mas você está abalado na alma, emocionalmente você não está legal. Se nós arrancarmos daquele pé lá do Manuel lá, só um, o que vai acontecer com o tripé? Beleza, acertou na mosca. Eu estou muito bem, a minha alma está bem, eu estou bem emocionalmente, eu estou bem fisicamente, mas eu não estou bem espiritualmente. O que vai acontecer com o tripé? Vai cair. Então eu queria explicar para você que eu quero ver se eu consigo consertar, eu não, mas aquilo que eu vou pregar, que venha consertar você até domingo que vem. Não que eu vá conseguir consertar 100%, mas eu quero que você tenha um final de ano muito bem equilibrado emocionalmente. Amém? Agora eu preciso do máximo da sua atenção. A palavra está bem profunda, ela vai mexer com você como mexeu com muitas pessoas hoje aqui na igreja. Mandaram mensagem para mim, até falaram, comentaram e disseram: olha, pastor, eu queria falar com o senhor, que essa mensagem parece que o senhor leu a minha vida, o senhor conhece a minha história, o senhor pregou exatamente para mim. Espero que seja para você. Bom, eu queria começar falando sobre a dificuldade que o ser humano tem de abandonar sentimento ruim. A gente vive lutando contra, assim, para não ter sentimentos ruins, tipo tristeza, ódio, rancor, vergonha. São sentimentos assim tóxicos e que nos fazem mal. As pessoas chegam a usar lá fora aquele ditado que as pessoas dizem, né? Eu pago para não me incomodar. Quem já escutou alguém falando isso, né? Tipo, eu pago para não me incomodar. Eu quero paz, eu quero ficar em paz, eu quero ficar tranquilo. Mas é inevitável que aconteçam, sabe, esses conflitos na nossa vida. O Senhor Jesus, ele disse em João 16:33, é só uma introdução que eu estou dando, você não precisa nem abrir a Bíblia, é só comentando, né? Ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Então a gente vai ter combates. E o que acontece? Esses sentimentos ruins que eu comentei com você, eles passam por cima, eles transcendem, né? Vamos usar essa palavra. A faixa etária, por exemplo, você vai ver criança brava e velho muito bravo. Você vai ver criança depressiva e até com inclinação para o suicídio, crianças. E você vai ver pessoas, adultos e adolescentes que têm esse problema de depressão, esse problema emocional. Você vai ver que isso transcende, além da questão faixa etária, transcende também a questão geográfica. Por quê? Porque se você está triste aqui, você diz assim: eu vou me mudar para Cuiabá, lá em Cuiabá vai sair a tristeza. Não vai sair a tristeza vai te acompanhar. A tristeza não está no lugar, a tristeza está dentro de você. E você está me entendendo? Está dentro de você. Então não adianta você mudar geograficamente e não tem esse negócio: depois que eu ficar mais velho vai melhorar. Não vai melhorar. Você tem que entender que isso precisa ser tratado. Isso precisa, sabe, você precisa tratar. E eu vou te dar agora 4 motivos para que essas coisas aconteçam com a gente. Tristeza, repito, né? Tristeza, ódio, mágoa, vergonha. Anota aí as 4 coisas. Primeira delas, que eu vou falar bastante hoje aqui. Fala comigo: rejeição, perseguição, menosprezo e humilhação. Essas coisas vão acontecer, desde a rejeição até mesmo, como o pastor Mike disse, perseguição. E eu vou explicar alguma delas. Eu vou me aprofundar mais na rejeição, mas perseguição, menosprezo e humilhação. Você sabe que essa questão da rejeição, eu cheguei a colocar no meu estudo aqui, que o ser humano, ele tem uma necessidade extrema de ser aceito. E isso já vem conosco lá de Gênesis capítulo 2, no versículo 18, que Deus colocou isso dentro da gente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então isso já está dentro do ser humano. O ser humano não vai conseguir viver sozinho, então ele vai procurar ser aceito no local onde ele está. E já começa isso dentro da família, porque você nasceu numa família. Se você nasceu de alguém que te colocou no orfanato, o orfanato foi a tua família. Se alguém teve você e você foi criado pelos avós ou pelo tio, aqueles ali foram a tua família. E o que acontece? Já dentro de casa, já começa então a rejeição.
Pai e a mãe estão em confusão, estão em conflito, discutindo, muitas vezes até vias de fato, acabam se dando tapa, se dando chute, soco, ficam se arrebentando. O que acontece? Isso respinga já na criança e do adolescente, e ele não se sente aceito dentro de casa. Eu não sei você, mas aconteceu comigo, de momentos da minha jornada, quando eu era adolescente, eu não tinha vontade de voltar para casa. Quem passou por isso? De momentos de você não ter vontade, prazer de voltar para casa, porque você não era bem aceito dentro de casa. Então o que acontece? Então você vai começar a procurar o teu grupo. Você vai começar a procurar, vamos assim dizer, você vai procurar um grupo ou pessoas que te aceitem, que você se sinta bem, né? Porque não é bom que o homem esteja só. Só que aí vem o problema. E eu vou te falar um negócio que pode ter acontecido contigo e aconteceu muito forte comigo. O que aconteceu comigo? Então eu não me sentia bem dentro de casa por causa da briga do meu pai e da minha mãe e tal, né? E eu já não era uma pessoa espiritual, eu não era de oração, não lia a Bíblia, eu era uma pessoa totalmente sem conhecimento da palavra de Deus. Aí o que acontece? Na escola, lá onde eu estudava, tinha um pessoal, e aí, como é que tá e tal, mão no ombro, abraço, e aí e tal, vamos jogar futebol, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. E eu comecei a me sentir bem com essa galera, com esse grupo. Eu comecei a me sentir, fala essa palavrinha comigo, aceito. Então aquela rejeição que eu sentia dentro de casa, que era uma coisa minha, mas aquela rejeição que eu sentia, eu comecei a sentir essa aceitação. Aonde? Lá com esses amigos. Só que esses amigos fumavam, bebiam e iam para a festa. Para mim não me sentir rejeitado, para mim me inserir, o que eu fiz? Eu me submeti às boates. Eu me submeti a beber como eles bebiam. Então não era a coisa que eu tinha em primeiro plano. Não sei se você está percebendo. Não era uma coisa que eu tinha em primeiro. Não, eu vou me envolver com esse pessoal para beber. Eu vou me envolver com esse pessoal para fumar. Eu vou me envolver com esse pessoal para ir para a festa. Não. E a primeira coisa que eu me envolvi com eles, eu me senti bem, eu me senti aceito. Mas depois, para me inserir e para me sentir, no caso, aceito, eu comecei a me submeter com o que eles faziam. E eu vejo isso muito acontecer com as pessoas. Eu vejo um homem que está se sentindo rejeitado pela esposa, e daqui a pouco surge uma mulher, e não é o primeiro pensamento dele não é trair, mas ele começa a se sentir melhor com aquela outra mulher, com aquela outra pessoa. E ele que não tem base espiritual, ele vai trair. Por quê? Por causa que ele está sendo rejeitado Exato. Olha o perigo disso. Eu me envolvi naquela época com um pessoal que gostava de tomar cachaça, ir para festa e fazer farra com mulher. Só que se aquele período, não o meu período, mas o período de qualquer outra pessoa, se ela começa a se envolver com homossexuais, tá vendo? E se começa a se envolver com lésbicas, e se começa a se envolver com o tráfico, e aquele pessoal, porque eu não sei se você já viu o pessoal, os noias conversando na rua. Quem já viu os noias conversando? Eles não se tratam bem? E aí, qual foi aí, meu? E aí, amigo? E aí? Porque eles precisam de um grupo para serem aceitos. Porque não é bom que o homem esteja só. Então quando a pessoa ela começa a ser rejeitada em um ambiente, ela vai procurar outro. E aqui que fica perigoso. Por que fica perigoso? Porque conforme o ambiente que ela está se envolvendo, e ela está se sentindo bem, se aquele pessoal pedir para ela fazer alguma coisa, atenção, ela é capaz de se prostituir para ser aceita. Ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de se envolver até com uma pessoa do mesmo sexo. Por quê? Porque ela não quer mais sentir esse sentimento de ser abandonada, esse sentimento de ser rejeitada. E eu disse, caramba, isso é muito forte, eu preciso pregar para a igreja. Porque esse sentimento de rejeição vai trazendo uma tristeza tão profunda, e de vez em quando é curado por uma pessoa do mesmo sexo. De vez em quando é curado com um pessoal que vai para a boate. Então a pessoa, mesmo sabendo que aquilo ali é errado, ela vai se submetendo, e daqui a pouco acaba gostando. E acaba gostando, e acaba vivendo aquela vida. E ela daqui a pouco ela diz, eu sou desse grupo. Será que de primeira era para ser? Será que a pessoa não foi rejeitada? E aí, pensando nessa linha de pensamento, escute o que o pastor Mike vai falar, que agora é muito forte, hein? A verdade é,
rejeição, perseguição, menosprezo e humilhação, fala comigo, sempre vai existir. Então você tem que tomar muito cuidado. Por que o senhor afirma que sempre vai existir? Porque, irmãos, essa questão de rejeição sempre vai existir, porque tem pessoas que não vão gostar de você e não concordam com você. Você sabe que eu recebo bastante no meu Instagram? Bastante não, mas tem um pessoal que fala: pastor, não gosto do senhor por causa da sua voz, não gosto do seu timbre de voz. Uma pessoa lá em Porto Alegre diz assim: ó, eu não vou com a sua cara por causa da sua barba. Você acha que isso é loucura? Não é. E quer ver que eu te provo que não é loucura? Quem de vocês aqui um dia já rejeitou alguma pessoa? Não rejeitou, disse: ah, não quero conversar. Mas você foi cortando a pessoa porque não fez o teu tipo. A pessoa começou a querer se aproximar de você, uma mulher, um homem, seja lá, fazer uma amizade. A pessoa tentou se aproximar e você começou a fazer o quê? Exato, se esquivar. E você nem pensa se a pessoa está se sentindo rejeitada ou não, mas você faz aquilo, você começa a se esquivar da pessoa, você vai saindo da pessoa. E tem muita pessoa, por motivos ridículos, não vai gostar de você, por causa do teu nariz, por causa da tua altura. Você nunca escutou alguém falando assim: ó, não gostava de ti, eu te achava nariz empinado. Você já escutou alguém falando isso? Eu te achava nariz empinado. E você nunca teve isso. Então, pelos motivos mais idiotas, ridículos, as pessoas vão desprezar você. Para você, escute só, de repente para outras pessoas o teu trabalho é o máximo, mas para muitas pessoas vão achar o teu trabalho ruim. E você vai precisar aprender a lidar com isso. Você quer ver que vai ter sempre perseguição? A perseguição sempre vai ter, como a questão da rejeição. Quer ver que eu te dou um exemplo? Sempre quando você começar a almejar coisas maiores, e você começar a conquistar coisas maiores, e você se tornar uma ameaça para outra pessoa, ela vai te atacar. As pessoas, elas só ficam felizes comigo e com você só se você estiver igual ou abaixo delas. Lembra que uma vez o pastor Mike falou isso aqui? Se você está abaixo da pessoa, ela é digna de pena. Se ela está igual a você, nossa, chegou no teu patamar, que bom. Se você começou a crescer mais que ela, e você começou a ficar mais visível do que ela vai te atacar, ela vai te perseguir. Porque as pessoas, elas são desse jeito. Você lembra quando José, na Bíblia Sagrada, eu já vou entrar na mensagem, calma que eu estou chegando lá, eu estou introduzindo o que eu vou pregar. Mas você lembra o José, quando ele se tornou uma pessoa assim, que ameaçava os irmãos? O que eles fizeram com o José? O que eles fizeram? Rasgaram a roupa colorida dele, jogaram no buraco e venderam ele. Por quê? Porque o José, ele estava numa posição, num patamar mais alto do que os irmãos, na questão de roupa, na questão de honra. Então sempre vai ter perseguição, e vão te atacar. Por que o pessoal perseguia tanto Jesus? Porque ele era uma ameaça ao judaísmo. Jesus era uma ameaça ao judaísmo. As pessoas estavam abandonando o judaísmo e seguindo Jesus. E as pessoas, esses fariseus, o pessoal ficou doido com Cristo, doido. E quando eles sabiam dos milagres, e quando eles sabiam, das multidões aonde Jesus estava indo, estava pregando, o pessoal ficou maluco. Então perseguição sempre vai ter. Por quê? Você cresceu mais do que alguém. E pastor, vai ter menosprezo? Sempre. Porque sempre vai ter alguém que é melhor do que você. Por mais que você tenha dinheiro, sempre vai ter alguém mais rico que você. Por mais que você faça bem o seu trabalho, sempre vai ter alguém que vai fazer melhor. E de vez em quando vai vir um sentimento em você que você não é bom o suficiente. Você já não ficou feliz um dia? Você disse: nossa, olha o que eu conquistei. Daqui a pouco vem uma pessoa e diz assim: ó, nossa, tu nem sabe. O que foi? Eu deixa eu te contar primeiro. Eu estou tão feliz, eu comprei aqui esse carro 2.0. E aí a pessoa disse: é mesmo, que legal. E ela disse: eu comprei hoje um 3.0. Você faz assim, ó. Sempre vai ter alguém 4.0, 5.0, e você vai se sentir menosprezado. Então isso sempre vai existir. Você quer ver? Humilhação sempre vai existir. Sempre vai existir pessoas que querem controlar as outras. Então você vai se deparar com rejeição, perseguição, menosprezo, humilhação. E hoje que eu falei para você que eu quero me especializar nesse, que é a rejeição, que traz tristeza, traz ódio. Quando você é desprezado, você se sente assim, ai, coisa ruim. Olha o que aconteceu com Jesus. Marcos 12, versículo 10, vamos lá. Tá tudo ok aí, pessoal?
Quem está junto comigo entendendo que eu vou pregar? Serão 3 dias, tá, pessoal? Hoje, sexta e domingo, que eu vou estar pregando sobre isso. Eu quero virar você do avesso e jogar tudo para fora o que está de errado dentro de você. Aleluia, está tudo certo? Olha só o que diz. Jesus falou: ainda não lestes esta escritura? Escuta essa: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi por cabeça da esquina. Jesus está falando aqui dele mesmo. O que é essa pedra que os edificadores rejeitaram? Essa pedra é a pedra fundamental. Essa pedra era para construir tudo em cima. Então Jesus, ele foi enviado sobre a face da terra para que todas as coisas fossem construídas sobre ele, porque Jesus, ele é o perfeito amor, Jesus é o perfeito poder, Jesus é a perfeita salvação, Jesus é o perfeito perdão, Jesus é perfeito. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele também foi, olha, ele vai sublinhar para você, a pedra que os edificadores. Então para lá. O que eu falei que Jesus é? Ele é o que eu falei do amor, do poder, do perdão. Ele é o que? Perfeito. E rejeitaram ele. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, imagina você. Irmão, o ser humano tem um problema, irmão. O ser humano rejeitou Jesus, que é perfeito. Eles rejeitaram Jesus, que era perfeito. Perfeito. Imagina eu e você sabe que não foi que em mim, não foi qualquer pessoa que rejeitou Jesus. Em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz quem rejeitou Jesus. E ele veio para o seu próprio povo, e o seu próprio povo, o que fez com ele? Exato, não é qualquer pessoa que rejeita, são pessoas próximas. As pessoas que você não espera, aquelas pessoas que você não aguarda. Como eu disse, é um marido, é a esposa, é um filho. Muitas vezes é um pastor, uma pessoa que você estava muito perto e você tinha muita expectativa naquela pessoa, você confiava muito naquela pessoa, é pessoa do teu círculo de amizade, o círculo familiar. E a Bíblia diz que foi o povo de Jesus que rejeitou ele. E aí quando isso aqui acontece, aí bate no nosso coração, tenta bater essa tristeza, bater essa raiva. Por que fez isso comigo? Aquele sentimento de injustiça. Só que Jesus já dá uma dica no versículo 12, né? O povo dele rejeitou, mas na tradução normal diz assim o versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diz que todo mundo vai rejeitar ele ou o próprio povo? Tá, mas os outros vão receber. Levanta a mão quem recebeu Jesus aí. Então, se você for falar com muitos judeus, eles rejeitaram Jesus, mas nós aceitamos. Então nem todo mundo vai te rejeitar. Eu já tive pregações que eu preguei e que no final da pregação a pessoa me sentou a madeira. É porque eu não gostei dessa pregação e que não sei o que, e o jeito que o senhor pregou. E na mesma pregação várias pessoas mandaram: pastor, foi a pregação da minha vida. Nossa, falou comigo, meu Deus, glória a Deus, aleluia. E a pessoa mandou um áudio até chorando. E eu disse: que coisa maluca, né? Na mesma pregação tem uns que rejeitaram e teve outros que receberam. Então não é brincadeira. Olha o que fizeram com Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3. Olha que interessante. Marcos 6, 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E sabe o que Jesus falou quando o pessoal começou a desprezar Jesus, rejeitar ele, dizendo que ele era apenas um carpinteiro? Jesus, ele disse bem assim: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. É aqui que a gente se machuca, é aqui que a gente se fere. É pessoas dentro de casa. Eu já conheci muito pai, muita mãe que criou o filho e depois que o filho ficou mais velho, rejeitou o pai, rejeitou a mãe. Eu já vi muito marido que construiu a casa, construiu empresa junto com a esposa, e depois que eles já tinham tudo, ele rejeita a esposa para ficar com outra mulher mais nova. Eu já vi muita gente, irmão, muita gente que a gente ajuda, a gente tira a pessoa do poço, a gente sabe, prega para ela, ajuda, dá assistência, e depois que a pessoa foi abençoada, vai embora, e ainda sai falando mal de você. O negócio não é brincadeira, irmão, e você tem que se preparar para essas coisas.
Você lembra do grande Moisés? O grande Moisés da Bíblia Sagrada? Abre em Atos Apóstolos 7,35. Olha que forte. Olha o que diz nessa tradução agora que eu vou mostrar para você. Olha só. E esse Moisés, o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado, quando lhe perguntaram quem o nomeou líder e juiz, você sabe quem falou isso aqui? A irmã dele, a irmã do Moisés. E você sabe quando que ela falou esse negócio para o Moisés? Mas quem é você? Quem te nomeou líder ou juiz sobre a gente? Depois que o Moisés tinha tirado ela do Egito. Que loucura. O Moisés havia tirado ela do Egito, libertou ela, foi usado por Deus. E até diz aí, por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Então quem chamou Moisés e quem usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito? Tá, mas a irmã dele, depois que ele tirou ela do Egito, ela disse isso. Eu não concordo, eu não aceito. Então isso vai acontecer. E o que eu e você, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso coração. Abre em Provérbios 18, versículo 19. Você vai passar por isso. Pessoas que vão te rejeitar, pessoas ingratas. Você vai ter isso na sua vida. Você vai passar por isso. Você vai sentir aquele sentimento de frustração. Falei, caramba, por que fazer assim comigo? Por que você falou desse jeito, cara? Eu não esperava isso de você. Já escutou alguém falando isso? Eu não esperava isso de você, vindo de você, me tratando assim. Olha só. Um irmão ofendido. Anota essa palavra ofendido. Porque ofendido é quando você se sente. Ofendido é quando você se dói por aquilo. Ofendido é quando aquilo ali te fere, te machuca. Machuca você. Aquilo ali mexeu contigo. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Então ele levanta como se fosse um muro. Ele se fecha. E as rixas, as contendas e as brigas, elas são como as trancas das portas de um castelo. Olha isso. Então a Bíblia diz que quando você se ofende, você se torna uma pessoa que você coloca como se fossem muros. Você coloca como se fossem trancas. Você se tranca naquela tua raiva. Você se tranca naquela tua tristeza. E você fica perturbado com aquilo ali. E eu já passei por isso. Você sabe quem passou por esse sentimento terrível e ficou com ódio, que chegou a mudar o rosto dele? Caim. Já ouviu falar de Caim em Gênesis capítulo 4? Deus chegou a perguntar para ele: Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que você está com essa cara tão feia? Deus perguntou para ele: por que você está com esse sentimento? Você está emocionalmente desequilibrado. Toma cuidado que isso vai dar problema. Sabe o que aconteceu? Ele levantou um muro tão grande, ele se trancou tão forte, como diz lá em Provérbios 18, 19. Ele se trancou tão forte que nem Deus conseguiu convencer ele. Ele foi lá e matou o irmão. Olha o que pode acontecer com um sentimento, uma emoção desequilibrada na gente. O cara foi lá e matou o irmão, e não adiantou Deus falar com ele. Você quer ver outro que se desequilibrou emocionalmente também, porque se sentiu rejeitado? O filho pródigo. O filho pródigo acabou se pegando com o irmão dele mais velho e saiu de casa. E ele foi bem sucedido quando saiu de casa? Não, ele começou a perder toda a herança, ele foi perdendo tudo. Mas tem uma passagem na Bíblia Sagrada, de Lucas, lá do filho pródigo, diz que quando ele perdeu tudo, sabe o que ele fez? Ele não voltou para casa, ele ainda foi trabalhar lá naquele lugar. Ele insistiu em ficar lá. Ele disse: eu não vou voltar para casa, não vou voltar para casa. E ele continuou trabalhando. Só que ele chegou ao ponto de quase comer bolota de porco, lavagem de porco. Aí ele disse: não, vou voltar para casa. Aí quando ele volta, e ele se equilibra emocionalmente, ele recebe tudo de volta. Mas são pessoas que se desequilibraram emocionalmente. São situações que surgiram. Tá, pastor, eu entendi. Se eu me ofender, vai dar problema para mim, porque eu vou me fechar, vou me trancar. Isso. Então como é que eu faço, pastor, para me blindar? Como é que eu faço para, sabe, pastor, para vencer isso? Eu vou mostrar para você o que Jesus fez. O que Jesus fez, Davi fez e José. Esses três. Abra sua Bíblia em Isaías 53, 7. Então toma muito cuidado. Vai surgir. A pergunta que eu te faço não é nem essa, quer ver? Se isso vai te acontecer. Eu já estou dizendo assim, quando vai te acontecer? Quando que vai ser a próxima vez que você vai ser rejeitado?
Qual vai ser a próxima vez que vão menosprezar você? Qual vai ser a próxima vez que vão te perseguir? Porque em algum momento da sua vida você vai crescer mais do que alguém. Em algum momento alguém vai ser maior do que você e vai te desdenhar, vai te humilhar. Em algum momento as pessoas vão tratar você com ar de desdém, sabe? Deixando você de lado. E nesse período você tem que fazer o que Jesus fez. Olha que forte. Vamos ler todo o versículo. O primeiro diz assim, ó: ele foi oprimido. Oprimido é quando alguma coisa está tentando entrar na sua vida. Possuído é quando o diabo já entrou. Oprimido é quando o diabo está tentando entrar. Opressão é uma pressão que está sendo feita por fora. É uma opressão. Aquilo ali está sendo oprimido, está apertando. Então diz que Jesus foi oprimido. Mas o que ele fez? Vamos ler comigo? Ele não... É totalmente diferente da gente, né? A gente abre a boca e fala para todo mundo o que aconteceu com a gente. Quando você fica triste porque te rejeitaram, ou com raiva, ou tu envergonhado, você fala com todo mundo. Irmão, é capaz de você pegar esses ônibus que passam aí, o transporte público. Alguém senta do teu lado, você começa a conversar com a pessoa. Você nunca viu a pessoa na vida. Você nunca viu a pessoa. O que você faz? Você abre a boca e fala tudo para a pessoa também. Chegou uma tia tua que faz meses que você não vê. Conversa vai, conversa vem. Você começa a se coçar. E daqui a pouco, pá, você fala tudo também para tua tia. Você pega e liga lá para aquela pessoa que faz tempo que você não conversa. Você liga e conta tudo. Por quê? Porque esse sentimento de rejeição, ele te mexeu contigo. Você ficou ofendido. E você agora está fechado nesse mundo. Você está fechado no mundo da ofensa. Você colocou uma tranca e você só sabe falar disso. Diz que Jesus, quando foi oprimido, ele não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado a matadouro. Sabe o que significa isso? Não tem como escapar. Jesus sabia que não tinha como escapar. E como uma ovelha muda, de novo falou aqui, ovelha muda não dá berro, não grita. Diz assim, ó: perante seus tosqueadores, ou seja, iam tirar a lã dele, e ele estava mudo, e ele não abriu a boca. Pastor, e por que eu tenho que fazer isso? Pastor, eu não consigo fechar a boca. Porque se você falar, o diabo vai escutar. E o diabo vai tornar a tua vida um inferno. Você não vai mais dormir de noite. Você não vai ter mais vontade de comer. Você não vai mais ter vontade de sair da cama. Quando você abre a boca, quando você está ofendido e você começa a verbalizar com a sua boca esses sentimentos de tristeza, de ódio, de raiva, e você começa a verbalizar esse negócio, o demônio fica sabendo, e o diabo viu que deu certo com você. Você se doeu, você se sentiu, e aí começa o teu inferno. O inferno astral, que eu chamo. Você fica perturbado. Está todo mundo lá torcendo o Brasil. Vai Brasil, vai Brasil, vai. E você está com uma cara assim, sentado no lado de todo mundo. Agora, se forem conversar do que aconteceu com você, você de novo vomita tudo para fora de novo. Porque é só o que tem no teu coração. Você atribui o que está acontecendo com você hoje, que todas as coisas ruins que estão te acontecendo, você atribui aquilo que te fizeram. E você se sente mal com aquilo. E o diabo estava esperando, Jesus vai falar, Jesus vai falar, Jesus vai falar. E lá em Lucas, capítulo 23, 34, Jesus abriu a boca e falou. E sabe o que Jesus disse? Jesus dizia, lê a primeira palavra com quem Jesus falava. Não escutei. Então você tem que falar com quem? Quando você é rejeitado e o diabo tenta colocar um sentimento ruim, com quem que você tem que falar? Com o Pai. Para de falar com os outros. Para de ficar fuçando o Facebook desse cara. Para de pegar aquela mensagem que te mandaram no WhatsApp e ficar lendo e relendo ela. O que você quer com isso aí? Você quer que o diabo faça o inferno na tua vida? Ele vai fazer. Vai aprender a falar com o Pai. Se você for falar com o Pai, Deus vai te abençoar. Mostra que Jesus mostrou. E dizia Jesus: Pai, é contigo que eu tenho que falar. E eu tenho uma coisa para falar. O diabo disse: ele vai falar. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem.
Jesus mostrou que ele não se doeu, mesmo ensanguentado, mesmo preso na cruz, mesmo rejeitado, perseguido, menosprezado e humilhado, porque ele foi exposto ao vitupério, que é a vergonha total. Ele disse: eu não me senti. Se Jesus, ainda bem que a gente não era Jesus, né? Imagina você na cruz: Senhor, desce o raio em todo mundo, principalmente naquele que me bateu forte. Ainda bem que a gente não é Jesus, né? Você viu que Jesus, ele conseguiu fazer com maestria o que está em Provérbios 4, versículo 23, que todo mundo conhece: sobretudo que você deve guardar, guarda o teu. Jesus blindou o coração dele, Jesus guardou o coração dele, e ele teve, sabe o que? As saídas da vida. Porque quando você não blinda o teu coração, as saídas se fecham. Você levanta uma fortaleza, você coloca trancas nas portas do castelo, e você se fecha naquilo. E Jesus, ele teve ali uma saída. E eu pergunto, onde que Jesus está hoje especificamente? Tá, mas ele está do lado, ok, ele está do lado direito, ao lado direito do Senhor. Mas onde que ele está sentado? Aonde? No trono. Então, se você conseguir ficar sem falar besteira com a boca, se você não verbalizar, olha que forte que eu vou te falar, e se você for verbalizar, você verbaliza para Deus e fala que você não se sentiu, que você não se ofendeu, você vai reinar nessa situação. Agora, se você verbalizar: olha que me fizeram, eu não concordo, eu não gosto, sabe quem reina? O capeta vai reinar. O diabo começa a reinar nos seus pensamentos, ele reina no teu sonho. Você não consegue dormir de noite, ele começa a reinar na tua vida financeira. Eu já passei por isso, irmão. Eu passei mais ou menos um ano e meio, sabe, me sentindo ofendido, ferido, com uma rejeição, com uma humilhação, uma coisa que eu me senti injustiçado. Foi a pior época da minha vida, pior momento da minha vida. Nada ia para frente, deu tudo errado. Quero ver hoje. Então, sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas do que, pessoal? Da vida. Você está compreendendo o que o pastor Mike está falando hoje? Agora eu vou te mostrar um outro exemplo, irmão. Esse exemplo é pesado. Esse exemplo que eu vou te dar agora é forte. Esse de Jesus já é forte. Mas olha só o que aconteceu com o Davi. O Davi chegou no dia da batalha. Os irmãos dele estavam na guerra, e ele chegou lá e deixou as ovelhas que ele tinha lá, e ele viu Golias afrontando, e ele queria vencer o Golias, e quando ele chegou lá, ele foi falar com quem? Com o irmão mais velho dele. O que você espera do irmão mais velho? Exemplo, que mais? Uma palavra de ânimo, ajuda. O que você espera de uma pessoa que é mais velha que você, e que é teu irmão? Incentivo, boa. Ele chegou lá, sabe o que o irmão dele falou? Vai lá para trás das tuas poucas ovelhas. Tradução pastor Maico: vaza, vai te catar. Você veio fazer aqui nessa guerra, rapaz? Seu presunçoso, vaza. Você está de palhaçada, você está zoando a gente, vaza. Sabe o que o Davi podia ter feito? Ele podia se sentir. Ele já tinha sido rejeitado, sabe por quem? Pelo pai dele. O pai dele rejeitou ele como filho, via ele como um bastardo. Olha isso. Então ele já vinha de uma rejeição. E na hora que, olha que coisa interessante, na hora que o irmão dele fala isso, olha o que diz o próximo versículo. E ele diz: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E ele diz agora: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Você sabe o que significa isso aqui? Ele não se sentiu ofendido, ele blindou o coração dele, e ele continuou com o propósito de derrubar o Golias. Fala para mim o que aconteceu. Derrubou o Golias ou não derrubou? Fala para mim por que ele derrubou o Golias. Porque ele não se ofendeu por ter sido rejeitado. Por que você não está derrubando os seus Golias? Por que você não está derrubando os teus gigantes? Por que você não está vencendo? Porque qualquer coisa que te falam, você fica 2, 3 meses triste. Você fica ali um ano remoendo aquele negócio dentro de você. Aí ele disse que eu tenho pouca ovelha. O papai já tem me tratado como se eu fosse um bastardo. Quando você vai derrubar Golias? Quando você vai derrubar os gigantes? Você não vai derrubar nunca. Você só vai derrubar quando você se recompor, quando você se equilibrar emocionalmente.
Você vê que ele derrubou porque ele se desviou do irmão dele perturbado e foi para outro. E eu te desafio você ler a Bíblia e você encontrar um versículo na Bíblia, o Davi falando mal do pai que desprezou ele, que rejeitou ele, e do irmão. Acha? E posso te dar uma revelação maior que essa ainda? Quem quer? Depois que o Davi derrubou Golias, o que aconteceu com os impostos da família? Foram tirados. A família dele acabou desfrutando de uma vitória dele. E sabe quem ele acabou abençoando? Quem rejeitava ele. Quem rejeitava ele acabou sendo desfrutar daquilo que ele fez. Desfrutou. E quem sabe eu digo para você, querido, você ainda vai abençoar muita gente que te rejeitou. Você ainda vai abençoar muita gente que menosprezou você, que não acreditava em você. Eu acredito no Eliabe depois botando a mão no ombro do Davi. Ei, Davi, aquele dia que eu te falei para você ir lá voltar para as suas poucas ovelhas, é só um teste. Eu sempre soube que você ia derrubar. Eu sempre soube que você ia arrebentar. Você é meu rei. Mentira! O Davi, irmão, foi blindado. Coração blindado, irmão. Coração blindado. Guarda o teu coração e você vai sentar no trono como Jesus. Você vai vencer o Golias, vai se tornar rei como Davi. Um dia apareceu os irmãos do José, que deram um safanão nele lá, jogaram ele no buraco, rasgaram a roupa dele. Passaram-se lá 13 anos. Está lá o José agora, Zafenate Paneia, que é o salvador do mundo, que foi o apelido que eles colocaram nele lá, salvador do mundo. Aí está lá o José, aparecem os irmãos. Aí os irmãos ficaram com medo e disseram assim, ó: José, você vai fazer com a gente o que a gente fez contigo? O José disse: jamais. Por que eu vou fazer com vocês o que eles fizeram comigo? Não, chama papai, porque eu vou dar a melhor terra aqui no Egito para vocês e eu vou sustentar vocês. Aí eu disse: caramba, está aí o segredo. O José não se ofendeu. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada o José, sabe, chorando as pitangas. Ai, olha só o que o Rubem fez comigo. O Dan fez tal coisa. O Asser, o Simeão fez isso. Não tem esse negócio, irmão. Já foi, já era. Bola pra frente. Se eu cheguei agora aqui no Egito, é aqui no Egito que eu vou ser abençoado. Você tem que superar esse negócio. Alguém vai te rejeitar, não vai concordar com você. Alguém um dia vai te menosprezar. Alguém um dia vai te pisar, vai te humilhar. Você sabe como é que comecei a encarar esse negócio? Como teste de Deus, para ver se o meu coração está firme, para ver se o meu coração está com Ele. Porque Jesus, Davi e José blindaram o coração, e eles não se desequilibraram emocionalmente. Todos que se desequilibraram emocionalmente se perderam. Você lembra por que a Ana não tinha filho? Quem lembra por que ela não tinha filho? Porque ela vivia perturbada, porque a outra incomodava ela. Eu estou te falando, irmão, você tem que parar com esse negócio, irmão. Quando que aquilo que os outros falam, o comportamento dos outros, quando você vai deixar desse negócio daquela ali te ofender, te ferir, te machucar? Bola para frente, irmão, em nome de Jesus. Salmo 24, o versículo agora é o 10. Olha só que interessante esse texto. E aqui vou finalizando. Não, 24 não, é 27, 10, desculpa, me perdoe. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, lê o que diz aí: o Senhor me recolherá. Eu oro a Deus que seja Deus que venha recolher você, e não venha ser o pessoal do bar. Quando uma pessoa que você tem muita expectativa, que ela desamparar você, ela der para trás, porque é ser humano. Quando um pastor der para trás, quando um obreiro der para trás, quando o teu patrão, que você esperava tanto naquele patrão, ou quando você esperava muito no marido, na esposa, quando alguém te desamparar, quando alguém te rejeitar, eu oro a Deus para que o Senhor te recolha, para que Ele venha sustentar você, e que você fique equilibrado emocionalmente, e que você feche o bico e não fique falando para todo mundo o que te aconteceu, mas que você deixe com que o tempo, Deus vai trabalhando no seu coração, e na hora que você conseguir perdoar, Pai, perdoa, dá uma nova chance para esse pessoal.
Porque tem gente hoje que se eu falar o nome de certas pessoas para alguém aqui, chega até a tremer. Não fala o nome dessa pessoa. Não, você acha que não, irmão? Eu teve um período da minha vida que conforme o nome que falasse e conforme a pessoa, só essa pessoa, só no ambiente em que eu estava, eu já começava a mexer a perna. Se essa pessoa vinha conversar comigo, eu conversava assim, ó. Endemoniado, acho que eu estava. Eu não estava bem. Tem gente assim. E se essa pessoa aparecer e conversar contigo hoje? Nem vem, pastor. Nem vem. Nem vem. A tua vida está trancada. Você nunca viu escrito assim, ó, parado para obras? Quem já viu uma placa assim na rua? Você nunca viu parado para obras? Então, é só você se desequilibrar emocionalmente e Deus diz assim, ó, Deus coloca uma plaquinha em você e diz assim, ó, parado para obras. Só vai sair daqui quando resolver isso aí. Tem que resolver isso aí. Você tem que chegar no ponto que tocar no nome dessa pessoa, ou essa pessoa vir falar contigo, essa pessoa que te rejeitou, essa pessoa da tua família, do teu círculo de amizade, seja lá quem for, quando ela falar contigo, você vai olhar para essa pessoa e você não vai sentir mais. Você está curado e pronto para passar por um próximo nível da sua vida. Aí você vai ver o que vai ser o próximo nível. Feliz é a pessoa, porque tem gente que fica com esse negócio no coração anos, tem gente que fica meses, misericórdia que eu vou falar, tem gente que fica pro resto, o resto da vida, nunca mais tira do coração. E você sabe, né, a plaquinha obras vai ficar pro resto da... E eu acho que quando morrer Deus vai colocar assim, ó, inacabado. Para com isso. Eu vou virar você até domingo. Sexta-feira, hoje eu fui mais leve, mas sexta-feira eu vou virar você do avesso. E vou tocar em traumas de infância. Porque tem pessoa que foi tratado muito mal por pai e por mãe quando era criança. E hoje, quando qualquer pessoa que não é o teu pai e tua mãe, não é teu pai e tua mãe, não foi a pessoa que te criou, mas você entra numa empresa e aquela pessoa, a forma que ela fala, ela se remete ao teu pai. Você volta a ficar totalmente perturbado de novo, porque te remete tudo que aconteceu na tua vida de infância, volta tudo de novo. Tem gente que é exatamente assim. E eu vou tocar nessa questão de trauma. Eu vou preparar você para um final de ano abençoado. Eu vou desbloquear você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque a nossa cabeça, ela é como se fosse baldes. Todo mundo aqui tem cabeça, né? Deixa eu ver. Tem cabeça ou não tem? Tá. Então tá. Todo mundo que está aqui tem um balde na cabeça. Tem uns que é um balde de 1 litro. Tem uns que o balde é de 500 ml. E tem gente que é o balde de 300. E tem um que é um pires. Aquele de café, sabe? E os problemas da nossa vida são como se fossem conta-gotas. Tuque, 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 tuque. O pires é pra já que transborda. Pastor, e quando transborda, o que acontece, pastor? Começa a aparecer praga no teu corpo. Quando transborda as lutas na sua vida e você não fez a manutenção, você não tirou aquela água do problema, você começa a aparecer brotoeja. Tem gente que já não quer mais levantar da cama. Tem gente que começa a ficar pesado. A pessoa não tem nada, mas ela fica pesada. Está sempre querendo dormir. Sempre querendo dormir. Tem pessoa que fica depressiva ao ponto de querer se matar. Tem pessoa que quando transborda, foi demais para a cabeça dele. Foi demais. A pessoa fica meio birutinha por um tempo. Louquinho, louquinho, louquinho. Fala coisa com coisa. Fica quieto. Daqui a pouco a pessoa conversa com alguém. Como é que você está? A pessoa fica aérea. Tem gente que é um balde um pouco maior. A pessoa lida muito melhor. Aquilo ali já, sabe, já foi. Mas é um balde, mas também vai enchendo. E quando enche muito, o que acontece? Transborda. Aí vem a depressão. Aí você não quer mais nada com nada. Aí você fica louco, se perturba. Começa a ter pensamento até de matar os outros. Fica doido a cabeça. E repito, cada um de nós tem um tanto. E tem gente que é rapidinho para encher. Qualquer coisa, se cumprimentar, não cumprimentar, eu quero morrer. Por quê? Não me cumprimentou. Tem gente que é curto o balde. Acho que umas 2 gotas já é suficiente.
Mas tem gente que é um pouco maior. Mas você quer sempre ser uma pessoa abençoada? Quem quer? Vem aqui para a igreja que eu vou estar sempre esvaziando você em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e aqui eu vou acabando, e vou deixar mais para sexta-feira, que daí sexta-feira eu vou entrar para dentro. E a paz de Deus que excede todo entendimento, você vai começando a ter uma paz, ela vai guardar o teu coração e os teus sentimentos, as tuas emoções em Cristo Jesus. Diga: as minhas emoções serão guardadas em Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ai, pastor Mike, mas eu quero falar para todo mundo que desgraça que me fizeram. Eu tenho vontade, pastor, de conversar com todo mundo sobre isso. E o diabo está toda hora escutando. E o diabo está dizendo assim: consegui, ofendi ela, consegui deixar essa pessoa ofendida, consegui deixar essa pessoa perturbada. Nossa, olha como essa pessoa está com raiva, está me glorificando. Olha como essa pessoa está triste. Olha só, coisa boa. Não, está amarrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala comigo, não vai acontecer isso. Quem vai ser blindado igual Jesus? Davi e José. Então se prepare que Jesus entrou no trono, o Davi se tornou rei e o José se tornou governador. Essa situação vai ser governada. Você vai comandar essa situação. Eu precisei, pessoal, vou falar para você assim de coração. Eu precisei, sabe? Eu precisei de muita pregação. Eu precisei escutar muita pregação, muita. É incrível o que eu vou te falar. Quando entra no coração de alguém essas coisas, tem coisa que demora, viu, irmãos? Tem coisa que vem lá de quando você é criança. E aí você atribui o que está te acontecendo hoje, você se remete, você atribui e diz assim: ah, isso aqui está me acontecendo hoje por causa disso. Eu já falei para você, eu repeti de novo rapidinho. Tinha uma senhora uma vez que eu atendi ela numa igreja que eu fui pastor. E ela assim, a vida dela é uma desgraça. Eu dizia: meu Deus, essa senhorinha, uma senhorinha, sei lá que idade que tinha, 60 anos. Ela tinha aparência assim de ser uma pessoa sofrida. E ela vinha conversar comigo sempre: ai, pastor, tá ruim minha vida financeira e tal, não sei o quê. Aí um dia eu comecei a cavocar. Aí eu disse: tá, eu quero conversar com a senhora, que a senhora está sempre com esses problemas. Sempre problema de saúde, sempre problema de vida financeira. Sempre. A senhora não tem nada no coração assim, sei lá, contra alguém da tua família? Aconteceu alguma coisa na sua vida? O senhor quer que eu conte mesmo? Falei: claro que eu quero resolver isso aí. Pastor, quando eu era criança, eu falei: o que aconteceu? O meu pai, lá no Nordeste, você já conhece essa história, né? O meu pai lá no Nordeste, pastor, ele foi separar lá a herança e foi dar para os presentes para os filhos. E ele pegou e deu 2 cabras para minha irmã e para mim deu só uma. Aí eu falei: tá, e aí? E aí, pastor, que eu nunca mais esqueci. Eu fiquei com ódio dele, pastor. Por que ele deu 2 cabras para ela e só uma para mim? Eu falei: que idade a senhora tem? Acho que ela falou 60 e tanto. Que idade? Mas irmã, a senhora podia ter tido mais quantas cabras depois? Pastor, mas ele não podia ter feito isso comigo. Mas o seu pai é vivo? Não, já faz tempo que morreu. Mas eu tenho um ódio dele e da minha irmã, porque ela olhava lá junto com as cabras, ela olhava para mim e ria. É idiota? É idiota ou não é? Mas ela carregava isso com ela. Irmão, tem coisa que já faz tempo, irmão. Até as tuas contas já caducou, isso não caducou ainda? Não, tem coisa até que as tuas contas já caducou, irmão. Por isso que passa, quando passa 5 anos que caduca os negócios, né? Irmão, até isso aí. Irmão, você tá ainda com esse negócio, você cri ainda, irmão. Você tá com esse negócio. Por isso que tá lá a fitinha amarela e preta ao teu redor. Não toque, tá em obras. Sai daí, irmão. Sai disso aí. Diga aleluia. Fecha os teus olhos, levante as mãos. Já foi, já passou. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Eu não vou ficar preso a essa rejeição do passado. Eu não vou ficar preso a esse menosprezo. Eu não vou ficar preso a esse negócio. Eu não podia ter me tratado assim, não podia ter falado assim comigo. Olha o que fizeram, eu estou aqui por causa disso. Não interessa, irmão. Para com isso. Joga para fora esse negócio hoje. Rejeite isso, rejeite. Eu rejeito a partir de agora. Eu me nego a continuar com essa raiva. Eu me nego a continuar com essa tristeza, com essa mágoa, esse rancor, essa coisa estranha. Eu me nego. Tira esse negócio agora, irmão, tira.
Tira esse negócio de você, joga para fora. Não quero mais viver desse jeito. De repente foi essa semana mesmo, foi mês passado, o mês retrasado. Você vai dormir de noite, você pensa só nessa pessoa. Você fica lá fuçando para ver se ela está bem. E quando você vê essa pessoa bem, você não aceita. Olha só, essa pessoa está feliz. Ela botou uma foto sorrindo. Ai, que mentiroso, desgraçado. Que isso, irmão? Que isso, irmã? Que isso? Que isso? Você ficou preso. Você levantou fortalezas da ofensa. Você ficou preso na armadilha da ofensa. Você está se trancando. Você colocou ferrolhos. Você colocou coisas na porta. Está trancada a sua vida. Tira isso, irmão. A sua vida vai ser daqui para frente. Esse final de ano vai ser uma bênção para você. Fale para Jesus: Jesus, eu quero me equilibrar emocionalmente. Eu quero olhar para as pessoas como Jesus olhou para aquelas pessoas todo ensanguentado e disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. De repente essa pessoa fez o que fez com você porque ela estava num momento de perturbação. Essa pessoa foi usada até pelo capeta. Se essa pessoa não tivesse o diabo na vida dela, não faria isso. Essa pessoa foi só um fantoche na mão do diabo. E você fica bravo com ela. É isso que o diabo quer. O diabo quer bater as cabeças. O diabo quer ficar batendo a tua cabeça com a cabeça dessa pessoa. Ele quer que você fique com essa picuinha o resto da sua vida e que você perca as bênçãos de Deus. Porque Deus, Ele é bom para com Israel. Levanta a sua voz bem alto e diga assim: mas principalmente para com os limpos de coração. Aleluia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Você vai enxergar Deus na sua vida. Quando o seu coração está limpo, quando o seu coração está purificado, você vai enxergar o Criador dos céus e da terra se manifestando. Repreende essa raiva agora que você tem, essa ranzinza que você tem, essa tristeza que você carrega, esse negócio que você vive falando para todo mundo que te aconteceu, das injustiças que fizeram contigo. Quando a pessoa te rejeitou, a pessoa, ela te deixou de canto lá na empresa, você pensava que você ia ser promovido, outra pessoa foi promovida no teu lugar, e você ficou frustrado com isso, com aquela traição do teu marido, traição da tua esposa. O teu filho que você criou acabou passando a perna em você financeiramente e nunca mais veio conversar com você. São tantas coisas que acontecem com a gente que vai enchendo o nosso balde. O nosso balde vai enchendo. Mas eu vou ensinar você até domingo a como lidar com essa situação. Eu profetizo libertação emocional para todos aqui em nome de Jesus. Eu profetizo agora um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Eu quero amar a Deus. Levante as mãos e fale isso: eu quero amar. Quero amar a Deus. a Deus Sobre todas as coisas. sobre todas As coisas. as coisas E ao próximo como a mim mesmo. e ao próximo Como a mim mesmo. como a mim mesmo. Me importar Me importar com a dor do meu irmão, a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. como se fosse minha dor. Verdade. Aprender A perdoar. perdoar É o que queres de mim. é o que queres de mim. Que eu viva o amor. Que eu viva o amor. Que eu viva pra amar. Que eu viva pra amar. Quero amar Quero amar a Deus a Deus sobre todas as coisas. sobre toda. Eu quero ser liberto totalmente. Liberado disso, Jesus. E ao próximo Como a mim mesmo. como a mim mesmo. Me importar Me importar com a dor do meu irmão, a dor do meu irmão. como se fosse minha dor. Se fosse minha dor, aprender a perdoar É o que queres. é o que queres de mim. Que eu viva o amor. Que eu viva o amor. Que eu viva pra amar. Que eu viva pra amar. Levante as mãos pra cá. Eu quero orar pra uma pessoa aqui que foi humilhada na empresa. Não vou nem dizer humilhado, você foi pisado nessa empresa.
E você foi jogado para fora como se fosse um cachorro. E desde então surgiu uma revolta dentro de você. E quando você vê o carro dessa empresa passar, alguma coisa acontece que te remete ao passado, você até quase treme. Você sente uma coisa, um elevador por dentro de raiva, um misto estranho de tristeza, uma coisa esquisita. Pois você está sendo liberto essa noite em nome de Jesus. Nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem outro que está aqui dentro, eu sei que está aqui dentro, que você pensava que essa pessoa ia te tratar com amor, que ela ia entender o que aconteceu, e ao invés de te tratar com amor, essa pessoa veio e pisou e te desprezou e não te deixou nem falar. E você se assustou na hora, porque você não estava preparado para isso. Você pensava que essa pessoa ia te passar a mão na cabeça, e essa pessoa veio e te rejeitou. Mas agora Jesus está trabalhando com você, porque eu declaro sobre a sua vida exatamente o seguinte, agora que Deus está mandando eu falar. Através do erro dos seres humanos, Deus está trabalhando com você. Através de uma posição errada que alguém tomou com você, que você se sentiu perdido, é nesse lugar que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Você pensa que foi uma falha, você pensa que você foi um erro, que você nem precisaria estar nesse lugar, nessa empresa, nesse local, que nem era para você estar aí. Você disse isso que foi um erro. Não, não foi um erro, foi Deus que permitiu. Porque através dos erros dos irmãos de José, o José se tornou governador. Através do menosprezo, da rejeição do pai de Davi e do irmão de Davi, fez com que ele derrubasse aquele gigante. Levante a mão para cá agora. Mas tem um versículo da Bíblia que diz que quando injuriavam Jesus, Jesus não injuriava. Quando sofria, Jesus não ameaçava. Levante a sua mão e grite junto comigo. Mas Jesus sempre se entregou àquele que julga justamente. Aleluia. Não se entregue aos outros. Não se entregue aos outros, se entregue àquele que julga justamente. E aplauda bem forte ao Senhor. Uau, se eu não me engano, esse versículo está em 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 24, acho que é. Põe para nós na tela. Não, é o versículo 20. Onde é que está esse versículo, Jesus? Aqui. Ó, eu não sei para quem que é isso aqui. Versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo respeito ao seu patrão, não somente ao bom e humano, mas também aquele que é ruim, aquele que é mau. Faz sentido o que Deus está falando contigo hoje? Se sujeite não somente com todo respeito ao seu patrão, não somente aquele que é bom e humano, querido, mas também aquele que foi mau contigo. Porque isso é uma coisa agradável a Deus, que alguém por causa da consciência para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. Olha o que me fizeram! E se foi Deus que permitiu? Porque quando Jesus, no versículo 22 diz: o qual não cometeu pecado algum, nem na sua boca se achou engano. Jesus nunca atacou ninguém. E olha o que diz, versículo 23, aqui o versículo que eu queria. O qual quando injuriavam, não injuriava. Injuriar é insulto, né? O pessoal, você sabe o que é insulto, né? Você sabe que é ser insultado, a pessoa ficar agredindo você verbalmente. Quando insultavam, injuriavam, não injuriavam. Jesus não bateu boca. E quando padecia, sofrer, ele não ficava ameaçando. Vou dar um jeito. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês, eu vou voltar, eu vou. Nunca fez isso. Vai ter volta, hein? Vai ter volta. Não. Quando padecia, não ameaçava. Escuta essa. Mas entregava-se àquele que julga justamente. É por isso que ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Ele deixou as saídas da vida dele abertas. Ele não fechou as saídas. Guarda o teu coração. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode sentar em nome de Jesus.